Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Reino Perdido que está de volta, né? Eu vou falar um pouco sobre o que mudou do Reino Perdido anterior para esse reino, porque eu pelo menos estava preocupada em descobrir de onde eles tinham tirado aqueles dias, eles tinham tirado algum evento. Pelo que eu percebi, olhando as crônicas rapidamente, eles não retiraram nenhum evento. Todos os eventos se mantêm lá. Mas se eles não retiraram nenhum evento, de onde eles tiraram aqueles 9 dias, eu acho que eles tiraram do reino anterior para esse reino? De onde saiu esse reino? Para quem ainda não percebeu de onde saíram esses 9 dias, ou mais, não lembro exatamente quantos. Acho que o anterior era 60, esse tá com 49. De onde saíram esses dias? Se você for olhar os eventos que tem lá no Crepúsculo, você vai ver que agora as coisas levam metade do tempo para acontecer. Não é metade do tempo para acontecer. Antes, para você, depois que começava o Reino Perdido e terminava aquela primeira missão de colocar os 30 fortes de aliança no reino, começava a contagem para poder abrir o Campo dos Cruzados. Essa contagem eram 24 horas. Ou seja, depois do primeiro dia, levava 24 horas para poder abrir o Campo dos Cruzados. Dessa vez, foram 12 horas. A mesma coisa se você for olhar para a Fortaleza do Cruzado, depois que acabar do Campo do Cruzado, serão apenas 12 horas para o Campo do Cruzado abrir. Depois que acabar o do Campo do Cruzado, serão só 12 horas para surgir o primeiro forte de level 6. Ou seja, todos esses tempos de espera, que anteriormente eram 24 horas, foram reduzidos para 12 horas. Ou seja, metade do tempo. Não necessariamente metade do tempo, porque ainda tem as outras contagens de tempos que, pelo que eu vi, se mantiveram as mesmas. Espero que tenham se mantido. Que antigamente, por exemplo, para você fazer os fortes bárbaros de nível 6, você tinha 2 dias para fazer os 100 fortes bárbaros com a sua aliança. Provavelmente esse tempo vai se manter. Mas para a liberação dos fortes bárbaros serão apenas 12 horas. Ou seja, para a abertura das passagens de nível 2, que se eu não me engano levou uma semana e meia, 2 semanas para abrir as passagens de nível 5, né, que são as primeiras passagens para enfrentar os inimigos. Agora vai ser bem menos tempo para poder abrir essas passagens. Eu acredito que, sei lá, em uma semana a gente já esteja na parte das passagens. Não sei, eu não fiz a contagem de tempo para saber. Mas vai ser menos tempo do que o anterior. E por isso que no fim conseguiu se retirar mais tempo do Reino Perdido. No entanto, eu peguei alguns vídeos anteriores meus para poder comparar os prêmios, para ver se eles tinham feito alguma redução nos prêmios com a redução do tempo. E não, todos os prêmios que eu olhei continuaram exatamente os mesmos. Então, pelo menos nisso, a Lilith não foi malandra. Ela não retirou o prêmio de nenhuma das conquistas. No entanto, se você for ver as conquistas do Hall de Honra, as conquistas por exemplo, matar bárbaros, agora o último prêmio já não é mais os 2.000 bárbaros, são 1.800 bárbaros só que você tem que matar. Uma redução de 200 bárbaros que eu não vi tanto a necessidade de reduzir. Talvez para reinos mais fracos foi um desafio, não sei. Ou talvez para aquelas pessoas, aqueles reinos que não conseguiram sair da Zona 1, ficou mais difícil matar bárbaros, mas eles não tiveram guerra, então. Eu, por exemplo, tive guerra o tempo todo no meu antigo Reino Perdido. E mesmo assim eu devo ter matado uns 10.000 bárbaros. Então eu não vi muita necessidade de terem reduzido a quantidade de bárbaros que vocês tinham que matar. Uma outra foi a pontuação de honra também. Eu acho que agora o máximo que você tem que conseguir são 120.000. Antes você tinha a conquista de 150. Mas coisa pouca também que eles mudaram ali. O que mais que eles mudaram? Que eu não peguei, eu não anotei. Os kills continuaram os mesmos. As conquistas da aliança também continuaram as mesmas. Eu acho que foi mais isso. Foi os bárbaros e a honra. Os outros eu já tinha comentado do Campo dos Cruzados, que eles tinham anunciado que agora só uma marcha por vez vai ganhar os pontos a 5, o que vai facilitar você a pegar sua honra. E as outras coisas já estavam nos outros, e a gente ainda vai ter muitas mudanças, acredito, ao longo do caminho também, na fase de reconstrução da Fortaleza do Cruzado.
Pra aqueles que são curiosos para saber como é que tá o meu KVK, se já tem aí animosidades, por enquanto tá tranquilo. Os reinos estão bem diplomáticos. O nosso reino já tem as alianças formadas. No entanto, o reino que não tá em aliança com a gente são os reinos que eu mais gostei, pra falar a verdade, nas primeiras discussões diplomáticas. Foram os reinos que eu mais gostei, são os reinos mais legais. No entanto, a gente não escolheu eles pra aliado por uma questão de estratégia. Então, provavelmente a gente vai estar lutando contra eles, por mais que a gente ainda não tenha encontrado nenhum reino babaca. Porque geralmente a gente elege um reino pra ser babaca, e esse reino babaca é contra quem a gente luta. Mas aparentemente a gente não caiu num continente de reinos babacas, então vai ser mais uma guerra pra poder conseguir o que a gente quer, porque é um jogo de guerra, então tem que ter guerra. Por mais que as pessoas não sejam babacas, a gente tem que escolher alguém pra fazer guerra. Mas a gente acredita que esse início ainda vai ser um pouco pacífico. Vamos ver quando abrir as passagens e como é que as coisas vão ficar. Acho que seja todo mundo legal, eu queira fazer paz com todo mundo. A gente vai ter que guerrear contra alguém. Por falar em guerrear, uma coisa que eu não contei pra vocês é como também tá a nossa Liga de Osiris aqui no 22. Pra POV, pelo menos. Tá tranquila também, a gente ganhou todas as partidas até agora. Eu gravei a primeira partida, que seria a nossa mais difícil, que foi contra a equipe mais forte do nosso grupo. Mas eu acabei esquecendo de colocar. A anterior foi super fácil, porque a gente meio que descobriu como é que a Lilith fazia a combinação das equipes, depois da gente se ferrar. Porque naquela primeira combinação, vocês lembram que ela combinou todas as equipes e depois ela voltou atrás? A gente tinha se ferrado, a gente tinha pegado White Tigers na primeira vez, porque a gente ficou na posição 128. E foi assim que a gente descobriu como é que ela fazia a combinação. Então é de 128 em 128. Então o primeiro pega o 128 e depois o mais 128 na colocação, que eu não sei fazer conta mais. Então 128 mais 128... 260 e alguma coisa. E depois o último da colocação. E daí o 2 com 129, com não. Então era assim que a combinação era feita. E como a gente tinha se ferrado na primeira vez e ela voltou atrás, a gente deu um jeito de ficar abaixo do 128. Porque qualquer equipe abaixo do 128 seria o mais forte do grupo. Então aí a gente conseguiu, acho que a gente ficou entre 121, 122 por aí. Então por enquanto tá tranquilo, a gente espera que a próxima batalha seja tranquila também. Se vocês quiserem que eu grave e poste aqui, deixem aqui nos comentários, mas acredito que vai ser uma batalha um tanto quanto entediante. A última foi bem entediante, porque a outra equipe tava fraca, a gente foi muito bem preparado, como a gente espera, e bem preparado pra próxima. Então em 10 minutos a gente já tinha controlado tudo. Então a batalha foi mais pra todo mundo conseguir os 10 mil pontos. Que a gente até teve que falar, olha, conseguiu os 10 mil pontos, volta pra trás. Pra que todo mundo conseguisse os 10 mil pontos. Então foi mais uma busca pelos 10 mil pontos do que uma batalha em si, onde seria tudo equilibrado e tudo mais. Mas a partir sem ser a próxima, aí sim vai começar a pancadaria mesmo. Em que a gente espera ter um grande esforço para conseguir ganhar das próximas equipes, mas a gente acha que a gente ainda tem até uma chance de se classificar se a gente conseguir planejar bem, mas aí são cenas dos próximos capítulos. O vídeo já tá ficando grande, então é só isso por hoje. Eu tô pensando em fazer uma live no canal para falar com vocês sobre combinações de comandantes. Se vocês acham que essa é uma ideia interessante, deixem aqui nos comentários, que daí eu me planejo pra fazer. Que eu vou ter que ver como é que isso vai funcionar pra conseguir fazer uma live pra vocês. Porque é algo que vocês têm muita dúvida, como é que combinar, como combina um comandante com outro, o que escolher. Se vocês acharem que um vídeo só já ajuda vocês, eu faço. Se vocês acharem que um vídeo, mais uma live pra poder introduzir e depois vocês já irem mais ou menos na cabeça o que vocês querem perguntar, deixem aqui nos comentários que aí a gente vê o que faz. Então, até a próxima. Um beijo. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos para os amigos de vocês. E até a próxima.